Você já imaginou uma batalha entre dois dos maiores titãs da cultura pop? De um lado, temos Godzilla, o rei dos monstros, uma criatura colossal com força para destruir cidades inteiras e uma resistência que desafia qualquer lógica. Do outro, temos Kratos, o deus da guerra, um guerreiro lendário que já desafiou os próprios deuses do Olimpo e venceu criaturas mitológicas em batalhas épicas. Mas o que aconteceria se esses dois titãs se encontrassem no mesmo campo de batalha? Nesse vídeo, vamos explorar essa luta fantástica, analisando as versões de Godzilla e Kratos nos filmes, quadrinhos e jogos, e discutir quem tem mais chances de sair vitorioso nesse confronto histórico. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar muito, irá nos ajudar muito aqui no YouTube. Godzilla, o rei dos monstros. Godzilla, o monstro de origem japonesa, foi criado por Ishiro Honda em 1950 no icônico filme Godzilla. A ideia original por trás de Godzilla era criar um monstro gigantesco que simbolizasse os medos pós-guerra do Japão, especialmente o trauma das bombas nucleares. Ao longo dos anos, Godzilla se transformou em um ícone cultural, aparecendo em mais de 30 filmes e inúmeras séries, quadrinhos e videogames. Nos filmes, ele é retratado como uma força da natureza, um ser quase imortal com uma resistência incomparável, capaz de sobreviver a ataques nucleares e regenerar-se de ferimentos graves. Nos quadrinhos, Godzilla é frequentemente mostrado como uma força destrutiva, mas também com uma certa humanidade em sua luta contra outros monstros, como King Ghidorah e Mechagodzilla. Na série Godzilla, Rulers of Earth, por exemplo, Godzilla enfrenta ameaças cósmicas com sua habilidade de gerar seu icônico raio atômico, um feixe de energia nuclear que pode destruir qualquer inimigo em seu caminho. Além disso, sua regeneração acelerada é uma das suas maiores vantagens em batalha, permitindo-lhe curar rapidamente qualquer dano que receba, algo crucial contra adversários poderosos. Nos videogames, Godzilla continua a mostrar sua imensa força. Em Godzilla, Destroy All Monsters e Godzilla Unleashed, ele é retratado como um monstro imbatível, que causa destruição em massa ao seu redor. Sua resistência, poder de fogo e tamanho gigantesco o tornam praticamente invencível em muitas dessas produções. Embora o Godzilla de algumas versões seja mais focado em destruir e defender a Terra, há uma linha narrativa onde ele age como um anti-herói, lutando contra outros kaijus em busca de sobrevivência. Essa capacidade de resistir ao tempo e ao dano faz de Godzilla um oponente extremamente difícil de derrotar, algo que Kratos precisaria entender se fosse enfrentá-lo. Kratos, o deus da guerra. Por outro lado, temos Kratos, o protagonista da famosa série de videogames God of War. Criado por David Jaffe e lançado pela primeira vez em 2005, Kratos começou como um guerreiro espartano mortal, mas ao longo de sua jornada, ele se torna um deus com habilidades sobrenaturais. A sua saga é repleta de combates épicos, nos quais Kratos derrota desde monstros mitológicos até deuses olímpicos. Sua trajetória começou com vingança e ódio, mas com o tempo ele se transformou em uma figura trágica, lutando contra seu próprio destino e tentando muitas vezes salvar os outros de seu próprio temperamento destrutivo. Nos jogos, Kratos é conhecido por sua força bruta, habilidades com as armas mais icônicas do universo de God of War, como as Lâminas do Caos, o Machado Leviatã e o Escudo de Guerra. Em God of War 2018, Kratos enfrenta a mitologia nórdica, derrotando deuses como Baldur e até mesmo Thor, em batalhas épicas. Kratos é um mestre em combate corpo a corpo e usa uma combinação de força, destreza e táticas para derrotar seus inimigos. Mas
O que realmente torna Kratos tão temido é sua habilidade de sobreviver a desafios praticamente insuperáveis, enfrentando deuses, titãs e até o próprio destino. Nos quadrinhos, Kratos também ganhou destaque em várias edições, como na série God of War, publicada pela Dark Horse Comics. As histórias em quadrinhos expandem a mitologia do personagem e mostram o lado mais humano de Kratos, enquanto ele lida com as consequências de suas ações e as batalhas contra inimigos quase impossíveis. Nessas histórias, Kratos também é mostrado como um guerreiro determinado, capaz de enfrentar forças muito maiores que ele, desde que tenha a estratégia certa. Em God of War, Ragnarok, Kratos precisa enfrentar até mesmo o próprio Odin, o deus supremo da mitologia nórdica, mostrando mais uma vez sua capacidade de enfrentar adversários muito mais poderosos que ele, superando-os com inteligência, força e astúcia. Sua habilidade em aprender e adaptar suas táticas durante os combates é uma característica que o coloca em um patamar de excelência como guerreiro. Comparando os gigantes, o que está em jogo? Agora que conhecemos um pouco mais sobre as origens e habilidades de Godzilla e Kratos, podemos entender melhor o que está em jogo. Enquanto Godzilla é uma força da natureza, praticamente imortal e capaz de regenerar-se de qualquer ferimento, Kratos é um guerreiro mortal que se tornou uma lenda, derrotando deuses, titãs e até enfrentando os próprios mitos. Cada um possui sua própria forma de poder. Godzilla, com sua força imensurável e sua resistência inquebrantável, e Kratos, com sua habilidade estratégica, sua força sobre-humana e suas armas lendárias. No entanto, a verdadeira questão é: seria a força bruta de Godzilla suficiente para derrotar Kratos, que é conhecido por sua habilidade em enfrentar inimigos maiores e mais fortes que ele? Ou a astúcia e a força de Kratos poderiam encontrar uma maneira de derrubar o Rei dos Monstros? Para entender melhor essa luta, precisamos olhar mais de perto as habilidades e os pontos fracos de ambos os personagens. O confronto direto, a batalha de forças colossais. Agora que já conhecemos as origens e habilidades de Godzilla e Kratos, é hora de analisar como seria um confronto direto entre esses dois gigantes. Ambos possuem forças descomunais, mas o estilo de luta e as táticas que utilizam são bem diferentes. Enquanto Godzilla é uma criatura quase imortal, cujo foco está em destruição em massa, Kratos é um combatente altamente habilidoso, que usa uma combinação de força, destreza e inteligência para superar adversários muito mais poderosos que ele. Vamos analisar como suas habilidades podem se enfrentar e o que cada um traria para a batalha. A força de Godzilla, a imensidão e a resistência inquebrantável. A verdadeira vantagem de Godzilla em um combate é sua imensidão e resistência. Em termos de tamanho, Godzilla é uma verdadeira montanha ambulante, com uma altura que varia entre 50 metros em suas versões mais antigas até 120 metros nos filmes mais recentes, como Godzilla, Rei dos Monstros, 2019, e Godzilla vs Kong. Essa vantagem de tamanho o torna quase impossível de ser ignorado ou desafiado por qualquer oponente. Sua força física é imensa, capaz de esmagar cidades inteiras com um simples movimento. E ele é praticamente imbatível em termos de resistência, sobrevivendo a ataques nucleares e a danos que destruiriam qualquer outro ser vivo. Em várias das suas versões, Godzilla também tem a habilidade de regenerar-se rapidamente. Essa regeneração ocorre a uma velocidade alarmante, o que significa que, mesmo se Kratos conseguir ferir Godzilla, o monstro provavelmente se recuperaria em segundos, pronto para continuar a luta. Além disso, Godzilla possui seu temido raio atômico, uma explosão de energia nuclear que ele pode lançar de sua boca, com poder suficiente para destruir edifícios e até mesmo outras criaturas gigantes.
Esse ataque de longo alcance seria um dos maiores obstáculos para Kratos, que teria que se esquivar e se adaptar para sobreviver. Em termos de resistência mental e emocional, Godzilla também se destaca. Embora o monstro seja, em essência, uma força da natureza, ele é extremamente resiliente e nunca demonstra medo diante dos inimigos que enfrenta. Em filmes como Shin Godzilla, vemos uma versão do monstro que, mesmo após ser gravemente ferido, continua a lutar com uma determinação inabalável, sem mostrar sinais de desistir. A ideia de que Godzilla nunca recua diante do perigo é um aspecto crucial de sua psicologia de combate e poderia representar uma grande dificuldade para Kratos. Kratos, a inteligência e a estratégia do guerreiro. Enquanto Godzilla é uma força quase indestrutível, Kratos é um guerreiro que confia em sua habilidade de adaptar-se e superar obstáculos aparentemente insuperáveis. Kratos tem uma vantagem clara quando se trata de inteligência de combate. Ele enfrentou diversos deuses e criaturas mitológicas, muitas vezes vencendo-os não por força bruta, mas por estratégia e astúcia. No último jogo da série, God of War, Ragnarok, Kratos enfrenta poderosos adversários como Thor e Odin, utilizando uma combinação de táticas de guerrilha, ataques rápidos e bem posicionados, além de entender as fraquezas dos seus inimigos. Uma das características mais notáveis de Kratos é sua versatilidade em combate. Com suas lâminas do caos, ele é capaz de realizar ataques rápidos e devastadores, ao mesmo tempo em que usa seu machado Leviatã para desferir golpes poderosos e congelar os inimigos, limitando seus movimentos. Seu escudo também é uma ferramenta crucial para se defender e desferir contra-ataques, o que poderia ser fundamental ao enfrentar Godzilla, cujos ataques são massivos e incontroláveis. Kratos também tem acesso a diversos poderes dos deuses que derrotou ao longo de sua jornada. No jogo God of War 2018, ele adquire o poder de controlar os elementos da natureza, como fogo e gelo, além de usar o poder das runas para realizar ataques mágicos poderosos. Esses poderes poderiam ser usados para tentar neutralizar o gigantesco Godzilla, congelando partes de seu corpo, ou até mesmo criando distrações temporárias. Além disso, Kratos tem uma resistência mental impressionante. Mesmo quando pressionado a ponto de perder sua humanidade, ele consegue se manter focado no objetivo. Ele tem uma incrível habilidade de lidar com a dor física e emocional, algo que o torna imune ao medo e à frustração. Em muitas batalhas com deuses, Kratos sobrevive à dor insuportável e continua lutando, o que o tornaria difícil de abater por qualquer força externa, como a imensa dor causada pelos ataques de Godzilla. A tática da luta. Como Kratos pode vencer? Apesar da imensa força de Godzilla, Kratos tem algo que muitos adversários de Godzilla não têm: uma mente estratégica e uma enorme capacidade de adaptação. Godzilla pode causar danos massivos com seus ataques, mas Kratos sabe como sobreviver e, mais importante ainda, como identificar e explorar fraquezas. Em muitas das suas batalhas mais difíceis, Kratos tem que entender o comportamento e as fraquezas de seus inimigos, e essa experiência poderia ser crucial para derrotar Godzilla. Kratos poderia tentar usar o ambiente ao seu favor, explorando terrenos com mais mobilidade para evitar os ataques de Godzilla. Sua agilidade e capacidade de se deslocar rapidamente tornariam mais difícil para o monstro o atingir com seu raio atômico, enquanto ele procuraria oportunidades para causar danos. Kratos também tem a vantagem de ser um guerreiro altamente resistente a golpes que seriam devastadores para a maioria dos seres vivos. O próprio God of War é um testemunho de sua capacidade de resistir a ataques fatais, sendo capaz de sobreviver e até superar deuses do Olimpo e monstros colossais. Embora Godzilla tenha uma imensa resistência, Kratos tem mais experiência em derrotar inimigos aparentemente imbatíveis,
o que o torna uma ameaça real no campo de batalha. A batalha entre Godzilla e Kratos não seria decidida apenas pela força bruta, mas pela forma como ambos os personagens usariam suas habilidades e experiências. Godzilla é, sem dúvida, uma força quase imparável, mas Kratos, com sua inteligência de combate, resistência mental e versatilidade, pode encontrar maneiras de contra-atacar e até enfraquecer o monstro. A verdadeira questão será: até que ponto a força de Godzilla pode ser neutralizada pela astúcia e resiliência de Kratos, explorando as fraquezas de Godzilla e a estratégia final de Kratos? Após uma análise detalhada das forças de Godzilla e Kratos, a grande questão agora é: onde estão as fraquezas do monstro nuclear e como Kratos poderia explorá-las para garantir a vitória? Embora Godzilla seja uma criatura imensa e praticamente imbatível, nem mesmo ele está livre de vulnerabilidades. Ao longo de sua longa jornada nos filmes, Godzilla enfrentou várias ameaças, mas também foi derrotado de formas inesperadas, o que abre uma janela para que Kratos tenha alguma chance de triunfar. As fraquezas de Godzilla. A vulnerabilidade por dentro da imensidão. Embora Godzilla tenha resistência quase imbatível, sua natureza imensa também é sua fraqueza. Sua grande quantidade de massa e tamanho o torna vulnerável a ataques em pontos específicos, caso alguém consiga atingir essas áreas. Em filmes como Godzilla, Rei dos Monstros, vimos que, apesar de sua resistência nuclear, o monstro não é completamente invulnerável. O seu ponto mais fraco parece estar nas partes do corpo que não são protegidas por sua espessa pele escamosa. Em Godzilla vs Kong, o próprio Kong foi capaz de ferir Godzilla com um machado que absorvia energia, especificamente no peito do monstro, onde sua resistência era mais limitada. Isso sugere que, em um combate contra Kratos, o deus da guerra poderia buscar áreas menos protegidas de Godzilla, como as articulações e a região ao redor do pescoço, para infligir danos significativos. Outro ponto fraco de Godzilla é a sua dependência da radiação. Como uma criatura que é alimentada por energia nuclear, sua força está diretamente ligada ao ambiente em que se encontra. Se Kratos conseguir encontrar uma maneira de drenar essa energia, seja através do uso de artefatos mágicos ou do próprio ambiente, ele poderia enfraquecer Godzilla consideravelmente. Kratos tem experiência em lutar contra seres que dependem de fontes específicas de poder, como os deuses do Olimpo, que têm fraquezas específicas que podem ser exploradas, e isso se aplicaria à luta contra Godzilla. Kratos, o guerreiro, que pode explorar as fraquezas. Kratos tem várias ferramentas que poderiam ser usadas para enfraquecer Godzilla, e seu conhecimento estratégico em combate seria um grande trunfo. Sabemos que Kratos é um mestre em encontrar fraquezas e explorá-las para obter a vitória. Ele poderia, por exemplo, utilizar o poder do machado Leviatã para gerar ataques congelantes, o que limitaria os movimentos de Godzilla e poderia criar aberturas para ataques mais críticos. A habilidade de Kratos em controlar elementos como fogo e gelo também poderia ser usada para manipular o ambiente a seu favor, enfraquecendo Godzilla de forma gradual. Além disso, Kratos já enfrentou adversários colossais e com grandes poderes, como o Titã Cronos e o próprio Zeus, cujos ataques devastadores poderiam facilmente destruir um exército inteiro. Em sua batalha contra o Titã Cronos em God of War 3, Kratos usou uma combinação de astúcia, força bruta e o uso inteligente de armas mágicas para infligir danos críticos a um ser gigantesco. Esse tipo de experiência seria crucial ao enfrentar Godzilla. Kratos saberia que não poderia confiar apenas em força física para vencer, mas teria que explorar a própria natureza de Godzilla, encontrando um ponto de vulnerabilidade e desferindo um golpe fatal. A luta final. O resultado da batalha. Quando se trata de um confronto direto entre Godzilla e Kratos,
A batalha seria épica, mas a grande vantagem de Kratos seria a sua habilidade em pensar rapidamente e adaptar-se a qualquer situação. Godzilla, por mais formidável que seja, não possui a mesma flexibilidade mental de Kratos. Ele é um monstro de destruição massiva, mas seus ataques, embora imensos, podem ser previsíveis. Kratos, por outro lado, já derrotou deuses e criaturas incomparáveis, superando obstáculos que pareciam impossíveis, e tem a experiência de vencer batalhas que dependem mais da mente do que da força bruta. Na luta final, Kratos provavelmente começaria usando sua agilidade para evitar os ataques devastadores de Godzilla, como o raio atômico. Sabendo que precisa de tempo para identificar um ponto fraco, ele provavelmente usaria seu conhecimento de combate e suas habilidades com magia para enfraquecer Godzilla, seja por congelamento ou ataques rápidos com as lâminas do caos. Como Godzilla depende de radiação para se manter forte, Kratos poderia usar o ambiente a seu favor, criando condições que tirassem essa fonte de energia de Godzilla, forçando-o a ficar mais vulnerável. Ao final, com a persistência de um guerreiro imbatível, Kratos poderia encontrar o ponto crítico de Godzilla e desferir o golpe decisivo, usando sua experiência com deuses e titãs para terminar a batalha com um ataque letal. Conclusão: Kratos, o vencedor. Com base nas análises de força, habilidades, estratégias e fraquezas, Kratos se sairia vencedor em um confronto contra Godzilla. Embora Godzilla seja imenso e possua força inigualável, Kratos tem a vantagem de uma mente estratégica, habilidades mágicas poderosas e, acima de tudo, a experiência de derrotar inimigos com força muito superior à sua. Godzilla, por mais que seja uma ameaça colossal, não teria a mesma capacidade de adaptação e inteligência que Kratos traz para a luta. A vitória de Kratos não seria pela força bruta, mas pela sua habilidade em explorar as fraquezas e usar todas as suas armas e estratégias para derrotar um adversário aparentemente invencível. No final, a luta de Kratos contra Godzilla seria mais uma prova de sua natureza incansável, sua resistência mental e sua habilidade de nunca desistir, mesmo diante dos maiores inimigos. Enquanto Godzilla é uma força destruidora da natureza, Kratos é o guerreiro que desafiou os deuses e, com isso, garantiu sua vitória nesse épico confronto de titãs.